Muito bem, amigos da Liberal FM 102.1 de Iguaporé e também do Grupo Grenal nas Quatro Linhas. Hoje temos o prazer aqui de receber, de entrevistar um grande jornalista esportivo do Rio Grande do Sul, o Silvio Benfica, né? Muita gente aí, como eu, até confunde, olha, tem o Silvio e tem o Luiz. Pois é, são os dois irmãos aí que trabalham há muito tempo na imprensa gaúcha, né? O Luiz Henrique Benfica, mas hoje temos a graça aí de receber o Silvio Benfica. Silvio, primeiro, muito obrigado por você atender o meu convite, aceitar e bater o papo comigo nessa tarde aí. Seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Gabriel, muito obrigado. Estou à tua disposição, meu amigo. Silvio, você hoje tem uma carreira consolidada aí, né? Um nome consolidado no cenário esportivo gaúcho. E a minha pergunta é em relação, como é que foi o início da carreira? Você sempre quis ser jornalista, trabalhar com futebol? Foi, de certa forma foi, porque eu circulo em bastidores de rádio desde muito pequeno, com 8 anos de idade, com meu pai na Rádio Osório, eu já circulava nesse ambiente. Com 14 anos eu comecei a trabalhar na Rádio Osório. E aí foi só uma questão de sequência, porque a gente começa no interior como operador de áudio e depois vai trocando as funções. Com 17 eu era locutor, e aí comecei a apresentar programas jornalísticos, programas de esportes, programa musical. Então foi uma coisa que foi se desenvolvendo a todo momento, no mesmo momento em que eu era enlouquecido por futebol e especialmente por rádio. Então, no futuro, era uma questão de unir estes meus dois interesses, o que felizmente deu certo. O seu pai também era radialista? Sim, meu pai começou toda essa história. Aliás, eu escrevi há pouco tempo, escrevi no ano passado, aliás, um livro que conta a história da Rádio Osório, onde eu trabalhei, e uma rádio que foi instalada pelo meu pai em Osório em 1954. Então, o verdadeiro homem de rádio da família era o meu pai. A partir dele, eu comecei a trabalhar e depois, alguns anos depois, fui buscar o meu irmão para trabalhar junto. Você é mais velho, então, que o Luiz Henrique. Ele começou depois que você... Depois de mim. 5 anos depois de mim. Porque ele tem 5 anos menos do que eu. Certo. Ô, Silvio, como é que foi o início da carreira? Tu já contou a tua trajetória na rádio, mas como é que você conseguiu, digamos, trabalhar em emissoras grandes depois? Alguém descobriu? Como é que foi esse processo aí? Não, na verdade é o seguinte, Osório é muito perto de Porto Alegre. Eu fui trabalhando naturalmente em Osório, fazendo tudo aquilo que um homem de rádio faz no interior do estado, que é a tua questão, por exemplo, que está aí em Guaporé, que é uma cidade que eu conheço. Aliás, eu tive recentemente em Guaporé. E a gente vai desenvolvendo tudo. E chegou um momento em que eu entendi assim, olha, eu acho que já estou pronto para tentar alguma coisa em Porto Alegre. Foi quando eu decidi sair da Rádio Osório e vim a Porto Alegre, e num primeiro momento eu entrei na Rádio Farroupilha, que transmitia futebol, transmitia o Campeonato Gaúcho no momento, mas eu sabia que não teria como, não sendo conhecido, entrar direto na Gaúcha ou na Guaíba. Eu precisava ser conhecido antes. E o modo de eu ser conhecido foi através da Rádio Farroupilha, onde eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. E aí resolvi sair para voltar para Osório, porque eu sabia que naquele 1 ano e meio eu passei a ser conhecido tanto na Gaúcha como na Guaíba. Tanto é verdade que um pouco depois, eu retornei para Osório, mas poucos meses depois eu fui convidado pelo pessoal da Rádio Gaúcha para trabalhar, e aí eu vim para a Rádio Gaúcha, onde fiquei mais de 30 anos. Silvio, por que você foi conhecido? Era por uma opinião diferente, por um jeito de ser diferente, uma informação que você costumava dar? Por que você foi conhecido? Olha, Gabriel, te confesso que tu me pega desprevenido com essa pergunta, mas na verdade é assim, ó, o conhecimento vem através do nome que tu faz trabalhando numa emissora grande. Aí é natural, se tu for fazendo bem o teu trabalho, tu vai crescendo ali dentro, na verdade. E eu comecei como repórter, e aí, como repórter, trabalhei vários anos, fiz os maiores eventos que eu pudesse pensar em termos de fazer o trabalho como repórter esportivo, que foi andar pelo mundo com o Grêmio, andar pelo mundo com o Internacional, fazer títulos de Libertadores do Grêmio e do Inter, fazer o Mundial do Grêmio em 1995 contra o Ajax no Japão, transmitir o Mundial do Internacional em 2006 com o Barcelona também no Japão, isso para efeito de dupla Grenal, mas também seguir a seleção brasileira pelo mundo todo, acompanhar
o título da seleção brasileira em 1994 nos Estados Unidos, título da Copa do Mundo, acompanhar o título da seleção brasileira em 2002 na Ásia, Coreia do Sul e Japão, o pentacampeonato da seleção brasileira. Então, isso foi um desdobramento natural daquele trabalho que eu iniciei fazendo, especialmente na Gaúcha, como repórter esportivo, crescendo, digamos, paulatinamente, o que não é privilégio só meu, evidentemente, outros vão crescendo também, mas aí eu acho que eu ocupei bem esse espaço e fiz bem esse trabalho de repórter esportivo, realizando sonhos que eu sempre tive, que foi fazer exatamente isso, andar pelo mundo todo. Isso estava na minha cabeça quando eu saí de Osório. Eu vou andar pelo mundo todo com a seleção brasileira e com a dupla Grenal. Esse era o meu foco, meu objetivo, e trabalhei para isso e consegui. E chegou um momento em que eu entendi que, como repórter esportivo, eu não precisava fazer mais nada. Estava completo o meu ciclo. Foi quando eu decidi, no jogo do Inter contra o Barcelona, que foi o meu último jogo como repórter em estádio de futebol, que aquele ciclo estava encerrado e que agora eu queria outros desafios dentro da própria emissora, apresentação de programas, esse tipo de coisa. E aí, em 2007, eu comecei a desenvolver isso aí também. Perfeito. Silvio, o senhor teve aí na campanha do Brasil, então, em 2002, né, no pentacampeonato, aliás, é o último, né, que o título que o Brasil venceu, e 2 títulos importantíssimos na história da dupla Grenal, Mundial 2006 do Inter e em 95, né? Aí não foi título, o Grêmio perdeu para o Ajax. 94, do Grêmio Ajax. 95. Não 95, foi título, isso. não foi título porque o Grêmio perdeu para o Ajax. O Mundial do Grêmio, né? O Mundial do Grêmio foi em 83 contra o Hamburgo. Aí, isso, aí eu não trabalhava em Porto Alegre. O que eu fiz foi a tentativa do Grêmio em 95 de ganhar mais um título mundial e aí jogando no Japão diante do time do Ajax. E aí o Grêmio perdeu. Exato, acabei confundindo os dois, mas aí 83 é o do Grêmio, 2006 é o do Inter e 2002 a seleção. Isso. Qual que tu lembra? Óbvio que tu não vai dizer, tu não é identificado, tu não vai dizer qual foi mais especial entre Grêmio e Inter por um motivo até óbvio. Mas como é que foi as diferenças do Mundial do Inter, do Mundial do Grêmio e do título mundial da seleção brasileira? Para te dizer o seguinte, assim, ó, o evento mais importante para mim, na minha carreira, que eu cobri para efeito de títulos, foi o título da seleção brasileira em 1994. Faziam 24 anos que o Brasil não era campeão mundial. Tinha sido em 70 naquela seleção com o Pelé, que foi o maior time que eu vi jogar, na campanha do tricampeonato no México. Passaram-se 24 anos e exatamente na minha primeira cobertura de Copa do Mundo, eu vi o Brasil ser campeão mundial, ser tetracampeão 24 anos depois. Então esse foi, sem dúvida alguma, o maior título, o maior evento que eu cobri, que eu vou guardar o tempo todo. Agora, as diferenças no que diz respeito às campanhas de Grêmio de Internacional, eu diria que não houve tanta diferença, a não ser o fato de que em 95 era um jogo só, sabe? O Grêmio saiu daqui para jogar contra o Ajax. Em 2006, o Internacional foi jogar e aí já era diferente a fórmula, porque precisava ganhar uma partida de semifinal como ganhou do Al-Ahly, de 2-1, e aí foi decidir contra o Barcelona. Aí pode estar uma diferença. Mas em termos de preparação, por exemplo, a dupla Grenal, eu lembro que a dupla Grenal se preparou muito bem, tanto para 95 como para 2006, e encarou muito bem estas decisões. O Inter que foi campeão e o Grêmio também, porque o Grêmio logo no início do jogo teve um jogador expulso, que o Ajax era o maior time do mundo naquele momento. Jogava um futebol absolutamente extraordinário. E o Grêmio, logo no início do jogo, teve um zagueiro expulso que foi o Rivarola. O Grêmio ficou contra 10 contra o Ajax. E encarou o jogo contra o Ajax e teve chance de ganhar a partida. O Jardel perdeu o gol, por exemplo, esse tipo de coisa. O Grêmio poderia ter ganho a partida jogando bem contra o Ajax, mesmo tendo um jogador a menos. E aí foi para a decisão por pênaltis, e aí é tudo aleatório, porque o Arce e o Dinho, que eram grandes cobradores de pênaltis do Grêmio, acabaram desperdiçando e o Grêmio perdeu ali a decisão. É isso em 95 daí, né? Você citou o Ajax aí, e tem um personagem atrás de você aí, que é, na minha opinião, o jogador mais inteligente da história do futebol. É lógico que eu sou novo, mas vendo os mais velhos falarem e estudando futebol, eu acredito que o Cruyff é o jogador mais inteligente da história do futebol. O senhor teve o privilégio de ver o Cruyff jogar, Silvio? Não. A não ser pela televisão. Copa de 74, por exemplo, aquela revolução da seleção da Holanda. Aqueles jogos eu vi. E foi um negócio que realmente chamou a atenção. Mas aí a gente vai observando, e a gente vai lendo e vai se informando. E o Cruyff foi, para mim, o profissional de futebol mais revolucionário que existiu.
tanto como jogador de futebol, porque ele era líder daquela mudança profunda que aconteceu com a seleção da Holanda em 74, ele era o capitão daquele time, como técnico de futebol também, porque foi ele que começou a revolucionar o Barcelona, sendo depois substituído pelo Guardiola, e a gente sabe onde anda o Guardiola, que aprendeu muita coisa exatamente com o Cruyff. Então, para mim, o Cruyff não apenas foi magistral como jogador, como foi o profissional de futebol mais revolucionário que eu vi. Perfeito. Silvio, a gente teve, infelizmente, o falecimento do nosso rei, né, do Pelé. Faço a mesma pergunta em relação ao Cruyff. O senhor também teve a oportunidade de ver o Pelé de perto ou só pela televisão? O Pelé de perto eu vi fazendo entrevistas com ele, mas não como jogador de futebol. Ele já tinha parado de jogar. Eu vi o Pelé jogando pela televisão. Vi, por exemplo, a Copa de 1970 no México. Vi, e até em outros jogos eu vi também pela televisão, mas especialmente esse, porque eu falei há pouco que aquele foi o maior time que eu vi jogar. O Brasil tricampeão mundial, tinha 15 anos, e o Pelé jogando ali. E eu vi o Pelé no auge, naquela Copa de 70. Era o jogador de mais experiência, porque já tinha participado de 3 Copas do Mundo, sendo 2 vezes campeão. Ali ele foi tricampeão no México, 29 anos de idade, no esplendor da sua forma técnica e física. E eu vi tudo que o Pelé fez. E eu vi que tudo que o Pelé fez, ninguém conseguiu fazer. Ainda que a gente tenha tido ao longo dos tempos outros gênios do futebol, como é o caso do Messi, por exemplo. Mas não se equipara ao Pelé na medida em que o Pelé era completo. O Pelé chutava com os 2 pés, o Pelé cabeceava, o Pelé tinha a compreensão e a noção da importância de vir marcar atrás também, já naquela Copa de 70, quando a seleção brasileira marcava muito bem. O Pelé, incrivelmente, foi goleiro, chegou a jogar uma partida no gol contra o Grêmio em 1964, um jogo em que era chamada Taça Brasil na época, ainda não existia Campeonato Brasileiro. Taça Brasil, 2 jogos, um lá e um aqui. O jogo daqui, eu não recordo quanto foi. Eu sei que o jogo lá de São Paulo, o jogo estava 4-0 para o Santos, estava 4-3 para o Santos. 3 gols marcados pelo Pelé. O jogo terminou 4-3. Faltando mais ou menos uns 15 minutos, o Gilmar foi expulso, o goleiro do Santos. Não podia se fazer substituição na época. Aí não restou alternativa a não ser colocar o Pelé no gol. O Pelé foi para o gol, fez defesas e o Grêmio não conseguiu fazer gol no Pelé. Então até goleiro ele foi. Ele era extraordinário e como eu vi, eu posso falar, porque eu também vi os outros. Aí vi Cristiano Ronaldo, vi Messi, vi Zidane, que foi um jogador extraordinário, né? Cheguei a ver o Eusébio, que na década de 60 era o grande rival do Pelé. Na Europa se dizia que o Eusébio, que era da seleção portuguesa e do Benfica, era maior do que o Pelé, e os jogos acabaram mostrando que não era. O Santos disputou em 62 o título mundial interclubes, 2 jogos do Santos contra o Benfica. O primeiro jogo em 62 foi no Maracanã, o Santos ganhou de 3-2 com 2 gols do Pelé, e aí foi decidir lá, e na Europa se dizia aqui o Eusébio vai mudar o jogo e o Benfica vai ser campeão. Vai virar essa história. O Santos ganhou de 5-2, com 3 gols do Pelé e mais 2 assistências para gols, sendo esta considerada por muita gente que viu aquele tempo como a maior atuação individual de um jogador numa partida. Era uma decisão de mundial e o Pelé fez tudo isso. Por isso eu vi o Pelé fazendo essas coisas e não há como se comparar qualquer outro jogador, por mais gênio que tenha sido, com o Pelé. Perfeito. Ô, Silvio, o senhor acompanhou como repórter, um título da Copa, né, que foi de 2, né, 94 e 2002. Isso. Por que o Brasil não consegue mais competir como competir em Copas do Mundo? Qual é a explicação? É uma safra de jogadores que não tem mais craques? É treinador que a gente ficou para trás? Qual é a explicação para o Brasil não vencer mais Copas, Silvio? Até pode ser isso, porque assim, na Copa de 94 houve um jogador que superou a todos, chamado Romário, centroavante extraordinário. A Copa de 2002, lá tinha um centroavante extraordinário, seria Ronaldo Nazário. O Brasil nunca mais formou centroavantes como esses, por exemplo. Então a explicação pode passar pela qualidade técnica
dos jogadores de hoje, ainda que a gente tenha grandes jogadores, mas que tecnicamente, eu estou falando, pode não chegar aos pés daqueles jogadores. Mas o futebol mudou demais também. O futebol evoluiu muito. O futebol na Europa evoluiu demais. A gente não pode ficar pensando que o futebol bota os craques em campo e está resolvido. Não, não é assim o futebol. Um time inferior tecnicamente, bem organizado, bem treinado, a gente tem visto jogos assim, ele equilibra partidas. E ele até ganha. O Paris Saint-Germain, né, Silvio? O Paris Saint-Germain montou um trio com Messi, Neymar e Mbappé e é uma bagunça. Não tem jeito, não tem jeito. Então, o futebol evoluiu muito e a Europa acompanhou isso aí, de certa forma. Então, as seleções europeias hoje elas são muito melhor preparadas em relação ao que era antes no enfrentamento com a seleção brasileira. Então, há uma série de motivos, na verdade. Mas eu acho assim, ó, que o Brasil, essa retomada vai acabar acontecendo com o tempo, a despeito de não surgirem mais craques como antigamente, digamos assim. Mas essa retomada vai acontecer porque isso também ocorreu depois que o Brasil foi campeão em 70 no México. E aí a Europa meio que se acordou, ganhou as competições de 74, em 78 foi a Argentina, e a partir de 82, de novo, a Europa retomou. Houve aquela vitória da seleção da Itália contra a seleção brasileira, que era uma grande seleção, tecnicamente, talvez a melhor depois da seleção da Copa de 70 do Brasil, mas perdeu em 86, perdeu em 90, 86 brilhou o Maradona, em 90 foi eliminado, acho que nas quartas de final, para a seleção da Argentina, por exemplo, né? E aí sim, em 94 o Brasil retomou, porque aí também o trabalho foi melhor organizado, porque não adianta só os craques, é preciso muita organização, e ali o Brasil estava bem organizado, como estava em 2002. Muita gente fala que essa seleção de 94 era muito pragmática, que o trabalho do Parreira até era um trabalho mais defensivo. Muita gente diz que o Brasil jogava feio, Silvio. Eu não vi 94, eu vi só na época da pandemia que eles estavam reprisando os jogos. A final de 94 foi uma final horrorosa, na minha opinião. Qual que é a tua avaliação para essa seleção? Tu concorda que era uma seleção mais pragmática ou é subestimada? Se a gente olhar a seleção de 2002 e estabelecer uma comparação com a seleção de 94, a de 2002 tecnicamente era melhor. Mas a seleção de 94, ela foi pragmática na medida em que o Parreira enxergou o que estava acontecendo. Porque ela não era uma seleção defensiva, ela era uma seleção ofensiva, que tinha o Raí, que era inclusive o capitão do time, um jogador ofensivo. Durante a competição, o Parreira entendeu que precisava de mais estrutura no meio-campo, de mais organização no meio-campo. Foi aí que ele tirou o Raí para colocar o Mazinho. E a seleção transmitiu realmente essa ideia. Mas o Dunga estava jogando muito. O Aldair, zagueiro, foi um dos maiores que eu vi. O Jorginho, lateral direito, jogava muito. Na lateral esquerda tinha o Leonardo, que era muito bom jogador, e depois veio o Branco, que foi um dos melhores laterais esquerdos que a seleção teve. E no ataque, a seleção teve o que nenhuma outra seleção tinha, que era Bebeto Romário, uma dupla assim. Então, um time pragmático, mas com alguns talentos que acabaram fazendo a diferença, tipo o que aconteceu no ataque da seleção, a dupla de ataque da seleção brasileira com Bebeto e Romário. É uma falácia dizer que o Romário ganhou a Copa sozinho? Não, que é uma falácia, é evidente. O Bebeto, por exemplo, jogou demais, né? O Tafarel jogou muito. Eu já falei de alguns jogadores. O Dunga jogou demais naquela Copa, na minha opinião. Os laterais realmente eram muito bons. Então o Brasil, o Romário sozinho não iria decidir se não houvesse uma estrutura em torno dele que proporcionasse, e por isso também o Parreira fortaleceu essa ideia de marcação no meio-campo para que exatamente o Romário pudesse ter mais liberdade para fazer os seus movimentos no ataque. E aí o Romário fez gol em praticamente todas as partidas. Mas também é uma falácia, porque se não tivesse um parceiro como o Bebeto, ele teria mais dificuldade, né? Mas tendo o parceiro, e o Bebeto também jogou muito, isso facilitou para o Romário. Ô Silvio, Parreira em 94, Felipão em 2002. A CBF junta esses dois personagens e entrega em 2014. Ou seja, de 2002 a 2014, 12 anos depois. De 2014 a 94, 20 anos depois. Achou que ia funcionar. E a gente viu
o que aconteceu terminou num 7-1 humilhante. Como é que é a tua avaliação para essa escolha, se você era favorável à época, e o que a gente aprendeu depois do 7-1? Assim, ó, em princípio, tu aprendeu, porque houve muito debate, muita discussão em cima disso. Mas a verdade é que a prática mostra que o Brasil não conseguiu mais títulos, né? Não conseguiu em 2018, não conseguiu em 2022, por exemplo, e ali já estava estabelecida uma diferença do que a Europa fazia na relação com o Brasil, que aliás se enganou porque ganhou um ano antes, 2013, a Copa das Confederações. O Brasil achou que Tava no papo a Copa de um ano depois, a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Não foi assim. Aliás, para ver um jogo da seleção brasileira contra a seleção da Alemanha, naquele 7-1, e aí o Brasil tendo o Hulk, tendo o Bernard como substituto do Neymar, né? O Fred, que era um centroavante apenas médio, não poderia dar certo, não poderia. Então, erros aconteceram, mas o erro de buscar o passado, isso é uma preocupação que eu tenho, que também serve para a dupla Grenal, que volta e meia, especialmente o Inter nesses últimos tempos, tem que buscar o jogador do passado. Daqui a pouco vai pintar aí o Damião de novo. Tem essas coisas no Internacional. E tem no Grêmio também, que foi buscar o passado no Douglas Costa, por exemplo. Aí o Inter vai buscar e acha que as coisas estão solucionadas, mesmo que seja depois de 15 anos, depois de 10 anos. Muda muito depois de 10 e 15 anos o futebol. E mudou demais para aquilo que era o Parreira, por exemplo, né? O Parreira já estava praticamente parando ali, já não, não tinha tanto envolvimento. Não tinha tanto envolvimento com o futebol. O Luiz Felipe ainda estava treinando, mas talvez os conceitos ainda mais conservadores lá de trás, que de alguma forma serviram em 2002, mas já não servia mais porque se passaram ali 12 anos, né? Aí juntam os dois. Afora a questão da vaidade do Luiz Felipe. Eu sempre aprendi uma coisa assim, ó, se tu ganhar um grande título, especialmente o Mundial, não tenta a segunda vez. Tu não vai ganhar. E tu vai correr o risco de fazer um fiasco, que foi o que aconteceu com o Luiz Felipe. Não tivesse o Luiz Felipe voltado para assumir a seleção em 2014, o Filipão seria lembrado hoje como o mais extraordinário técnico da história do futebol brasileiro, que foi campeão mundial com a seleção, com a grande seleção em 2002. No entanto, hoje isso não é possível, porque se pode lembrar de 2002, mas sempre em relação ao Filipão vai se lembrar também dos 7-1, que deve ser uma coisa que machuca demais ele. Exatamente. Quem teve o trabalho interrompido para o Filipão assumir foi o Mano Menezes, hoje atualmente técnico do Inter. A gente vai chegar agora no Internacional, Silvio, até para sair um pouco da seleção, né? Qual que é a tua avaliação para o momento do Inter? Tu acha que o Mano corre alguns riscos se não ganhar hoje, se perder o Grenal? Qual que é a tua avaliação para o Inter? Corre. Se o Mano não ganhar hoje e perder o Grenal, acho que o Mano vai acabar saindo do Internacional. A pressão vai ser muito grande, aliás, já é grande. E a pressão interna em clube de futebol é maior ainda, e isso acaba determinando mudanças. Não terá como resistir, porque ele simplesmente não consegue fazer o Inter jogar em toda a temporada de 2023. Ele fez um bom trabalho, mas com algumas aspas, né? Acabou sendo eliminado para o Melgar, né? Na Copa Sul-Americana. Acabou sendo eliminado. Teve uma boa arrancada depois no Campeonato Brasileiro que garantiu o vice-campeonato. Abriu a temporada do Internacional achando que já estava tudo resolvido, que já tinha o time, não precisava de mais nada e podia mandar alguns jogadores embora. E paga o preço por isso. Mas ainda assim, o Mano poderia fazer alguma coisa de mais positivo nesse time do Internacional, assim como o Renato no Grêmio. E os dois simplesmente não conseguem, talvez não consigam pelas suas limitações, interpretações de futebol. Eu acho o Mano um técnico médio. O que ele está mostrando é abaixo do que ele pode, mas também não pode demais, na minha opinião. Então, o Mano está pagando esse preço por erros dele próprio e por erros da direção do Internacional, que está há 3 anos, não conseguiu revelar um grande jogador da categoria de base para ser um indiscutível como titular. Aqui no Rio Grande do Sul, um negócio impressionante, a dupla Grenal. Jogador de 17, 18 anos não pode jogar. O Santos botou um de 17, agora o guri está fazendo gols. O Santos já botou em Libertadores da América jogador de 16 anos de idade. Outros times estão botando, o Flamengo, o Palmeiras. Coloca o Palmeiras, então, é uma fábrica
de garotos de 16, 17 anos para colocar. Aqui não. Aqui tem que ter 20 anos ou mais. E mesmo com 20 anos, daqui a pouco ele joga e sai ali adiante. Não há uma sequência. Esse é um problema do Internacional, que na sua campanha eleitoral anunciou que o ponto forte da administração Alessandro Barcelos seria trabalhar as categorias de base para que no último ano, exatamente esse ano de 2023, o Inter tivesse 2 ou 3 garotos das categorias de base como titulares. Nenhum surgiu. Volta e meia surge algum, que é reserva, para entrar faltando 5 minutos da partida. Não ganha confiança e não vai virar titular. Então esse é o Internacional, num emaranhado de erros que também passa pelo técnico Mano Menezes. Daqui a pouco se anuncia que ele pode escalar o Baralhas como Campanharo, e eu não sei por que o Baralhas, não consigo entender isso aí. Mas é matéria de convicção. E matéria de convicção é uma coisa complicada em técnico, porque eles entendem que só eles sabem de futebol e que ninguém mais sabe. Aí os resultados são desse tipo que a gente está vendo aí. Ô, Silvio, em relação às categorias de base, o Inter, né, tem hoje quem comanda a base do Inter é o Gustavo Grossi. E uma segunda pergunta, antes de tu avaliar o trabalho do Gustavo Grossi, que eu acredito que seja ruim, né? Antes de você avaliar esse trabalho, eu quero que você, digamos, qual técnico hoje disponível? Digamos assim, o Inter demitiu o Mano Menezes, vai para o mercado contratar um técnico. A gente sabe que a direção Barcelos vai demorar um século para contratar um técnico, né? A mesma coisa que está agora demorando para contratar um preparador físico. Até surgiu a informação agora que o Paulo Paixão pode voltar. Então, buscar como você falou, né? Busca o passado para o presente, né? O Inter fez isso várias vezes com o Abel Braga e deu certo na última vez, com jogadores também, mas qual técnico assim você deslumbra que poderia vir ao Internacional e ser melhor que o Mano Menezes? Não é tão simples, porque o Brasil também não consegue revelar a rigor treinadores. Por isso a gente está nas mãos de técnicos antigos, ou se busca lá fora, né? Uhum. Mas basicamente aqui, ou técnicos antigos ou com ideias conservadoras. Não é simples assim, não é tão simples. E não tem a rigor nenhum no mercado, porque já são poucos aqui. O último que tinha, Dorival Júnior, né, que agora está no São Paulo, que fez um baita trabalho no Flamengo e ganhou como prêmio a demissão do Flamengo. Poderia ter o Roger Machado, mas o Roger tem a questão da identificação com o Grêmio e as dificuldades de ter uma sequência no seu trabalho. Então, também por isso, eu acho o seguinte, o Mano corre risco pela pressão de perder o cargo nas 2 próximas partidas, caso perca para o América Mineiro e para o Grêmio, caso perca o Grenal, mas ao mesmo tempo não pode ser surpresa se ele for até o final do ano, porque esta direção do Internacional esgota o seu mandato exatamente no final do ano. Quer dizer, são mais 6 meses tão somente. Que técnico viria para cá? Eu lembro um que veio, Zé Ricardo, exatamente para ficar 6 meses aqui, mas aí é técnico de médio para baixo, né? Então, esta é uma dificuldade. Talvez isso esteja também atormentando a direção do Internacional, que sabe que é difícil segurar uma pressão no que diz respeito à manutenção de um técnico, mas que se acabar tendo que demitir o Mano, não vai saber para que lado vai. Quando o senhor citou o Zé Ricardo, me dá calafrio, Silvio, pelo amor de Deus. Mas foi assim que aconteceu. Em relação à base, né, o senhor falou que a base não tem mais jogadores, era uma promessa. O Gustavo Grossi faz um trabalho, na sua opinião, que nota que você daria para o trabalho do Gustavo Grossi? Cara, eu gostaria sempre de acompanhar esse tipo de trabalho muito de perto, para poder dar uma nota. Porque a gente também fica, esse é um problema do jornalismo e do jornalista. As análises que a gente faz é em cima do que a gente está vendo na televisão ou vai para o estádio ver. Mas a gente não consegue acompanhar o dia a dia, bem de perto, para fazer realmente uma análise melhor. As informações que eu tenho não são boas do Gustavo Grossi. A minha análise que eu tenho que fazer é a seguinte, e ela é muito simples, para não dizer simplória, mas é a que eu posso fazer, porque eu acompanho de fora. O cara está há 3 anos, não surgiu nada durante 3 anos. Aí pode-se dizer, como se diz dentro do internacional, é preciso calma. É preciso calma porque isso leva tempo. Muito bem, mas não era esse
o pensamento da direção do Internacional, da direção do Alessandro Barcelos, que falava em ruptura durante a campanha eleitoral e que apresentou no seu plano de gestão, como fato principal que eu citei aqui, o aproveitamento das categorias de base para ter 2 ou 3 jogadores das categorias de base como titulares agora em 2023. Olha, o Alessandro Barcelos não conhecia o Inter mais por dentro, como era a categoria de base, se existia meninos em que se pudesse apostar para que ele virasse um titular no futuro? Será que é assim? E aí buscou o Gustavo Grossi, que chegou com um nome aqui, mas que, se eu olhar de longe, um pouco mais afastado, eu necessariamente vou concluir que o trabalho não é bom, porque durante 3 anos, apenas ao menos 1 ou 2 poderia ter surgido, que tinha lá no início, digamos, 15 anos de idade. A gente chega aqui e encontra um garoto de 15 anos de idade que tenha potencial e que dá para trabalhar, e que hoje teria 18, e poderia ser aproveitado, o que não acontece aqui, porque aqui tem que ter no mínimo 20 anos de idade, enquanto os outros colocam jogadores de 16, 17 anos. Então, analisando de fora, o que eu concluo é o seguinte: o trabalho do Gustavo Grossi não é bom, porque da categoria de base no Internacional, infelizmente, não surge ninguém com mais potencial. Como assim? Se todos os clubes do Brasil, volta e meia, mostram algum jogador, lançam algum jogador, vendem o jogador por um dinheiro expressivo, e só aqui não surge, o que está acontecendo? Pois é, hoje a categoria de base disparada melhor do Brasil é do Palmeiras, na minha opinião, porque surge a do Santos, assim, um negócio estratosférico, né? Porque agora surgiu o David Washington, mas já tinha o Marcos Leonardo, o Ângelo, né, que quase até acabou indo pro Flamengo. Surge jogadores no Flamengo mesmo, Matheus França, no elenco recheado, tem um jogador da jovem que atua. E aqui no Rio Grande do Sul, de fato, né, inclusive, Silvio, na imprensa paulista, os caras pedem, olha, bota a base, bota a base, bota a base. E aqui no Rio Grande do Sul, não só o torcedor e a imprensa às vezes pede, mas quando o jovem começa jogando, em 2 minutos, eles já são definitivos. Tu acha que o conservadorismo dos clubes tem a ver também com o papel, a postura do torcedor e da imprensa? Tem, eu acho que tem, porque a imprensa, nós jornalistas, nós temos resistência a questões específicas no futebol, até mesmo com garotos, até mesmo com meninos, porque se ele joga ele vai entrar e ele vai oscilar. Isso é absolutamente natural. Ele entra e oscila. Só que o velho também entra e oscila muito mais e joga muito pior do que joga bem. A gente tem visto isso. Mas com esses, de alguma forma, dentro do clube e talvez da própria imprensa, parece haver mais paciência. Com o garoto, não. Possivelmente porque a gente está imaginando assim, vai entrar o guri de 17 anos e vai dar resposta a esse tipo de coisa. Baseado lá no que o Anderson fez no Grêmio, que o Alexandre Pato fez no Internacional, não faz tanto tempo assim, né? E se ficou com essa ideia de que... Mas não é assim. Isso é um trabalho realmente que leva um tempo e que é preciso paciência. Agora, tem um outro detalhe que acaba prejudicando, que é o fato que a dupla Grenal está mal. Então, qualquer garoto, o Zinho, por exemplo, o Grêmio, 19 anos, não, agora em maio, está fazendo 20 anos. Eu já tinha visto esse garoto no ano passado e vi na Taça São Paulo e vi que ele tinha potencial. Mas ele entrou agora, nesta barafunda que está o time do Grêmio, não vai conseguir dar a resposta. Esse é o garoto, ainda não vai. E não se tem paciência e ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Teria que haver uma hecatombe, sabe, uma mudança radical. A partir de agora nós vamos escalar, não necessariamente ele, mas algum jogador jovem e nós vamos ter paciência com ele, esse tipo de coisa. Isso não vai acontecer. Então, isso depende muito de muitos movimentos, o principal deles dentro do próprio clube, que parece não acreditar no seu próprio trabalho, mas isso também passa pela imprensa. Ô Silvio, a gestão Barcelos vai terminar agora em dezembro. E eu escuto muitos torcedores falando, olha, graças a Deus, cara, a gestão Barcelos vai terminar e vai vir outra gestão aí. Ontem até eu fiz um vídeo, né, para nosso grupo aí, e eu falei, olha, pessoal, não é querer desiludir vocês, mas é bom ficar atento, né, porque as últimas 3 gestões do Inter foram terríveis. Vitório Pífero, que acabou no Ministério Público, Marcelo Medeiros, que a dívida
se transformou colossal na mão dele. Claro que ele pegou o clube já destruído, mas poderia ter administrado melhor financeiramente. E agora o Alessandro Barcelos, né? Então, assim, não quer dizer que vai trocar a gestão e que vai ter uma melhora considerável. A gente vem de 3 gestões ruins, né? Se o Inter não ganha nada há 12 anos, 8 são com essas gestões. Então, não quer dizer que vai trocar de gestão e vai melhorar da noite para o dia. A minha pergunta para ti é o seguinte: dentro desse conservadorismo no Rio Grande do Sul, começando pelo Inter, poderia virar SAF? E se a SAF seria uma solução? Eu sei que a gente vive num galpão, que a gente é muito conservador, não aceitamos nem técnicos estrangeiros às vezes, né, Silvio? Há um preconceito, um negacionismo. Tu acha que poderia virar SAF o Inter? Olha, eu acho assim, que exatamente por esse conservadorismo, em princípio, eu acho difícil. Mas mesmo as coisas difíceis podem ser repensadas dependendo do que acontecer dentro de campo, porque tudo passa pelo resultado dentro de campo. E os resultados dentro de campo do Internacional são absolutamente desastrosos. Há quanto tempo o Inter não ganha um campeonato gaúcho? Não vou falar em coisa mais forte, porque aí nem perto chega. Mas há quanto tempo não ganha um gauchão? E, aliás, tem momentos como nesse ano que nem decidiu o gauchão. Então, os resultados do campo são muito ruins. E isso ali adiante pode determinar alguma mudança de pensamento. Porque a SAF chegou, está aí nos clubes, em alguns. Primeiro, em clubes com mais dificuldades, né? Botafogo, Cruzeiro, Bahia, o Vasco, que é um sistema mais ou menos parecido, não chegou ainda nos grandes, porque os grandes também dependem do, tipo, Palmeiras, daqueles grandes patrocínios que em determinado momento vão terminar. E quando eles terminam esses patrocínios, quando esses grandes patrocinadores saem, o clube fica perdido, endividado, à mercê do quê? De alguma solução mágica que nunca vai acontecer. E aí, eu acho que com o passar do tempo, porque esta SAF talvez venha para ficar, esses clubes vão cedendo para isso, vão chegando nesses pontos, e grandes clubes do mundo têm sheiks como donos, e tem interesses, coisa e tal. Tomara que isso não chegue aqui, chegue um modelo mais profissional, na verdade. Mas então, se o resultado dentro de campo é terrível, como acontece com o Internacional, não seria, para mim, nenhuma surpresa se isso acontecesse. No entanto, esta atual direção do Internacional, e o Alessandro Barcelos vai concorrer de novo, não pensa nisso, em princípio. Quer dizer, se ele ganha a eleição, ele seguiria com esse pensamento. Os movimentos contrários, os movimentos de oposição no Internacional, e aí se fala muito no MIG, que pode indicar um candidato, esses são mais conservadores ainda. Dificilmente se passaria para isso. Então, são muitas coisas a analisar em relação a isso aí. O momento até não permite, que é incrível que se pense muito nisso, porque a gente está vivendo em cima de resultado ruim de Grêmio de Internacional e só se fala sobre isso. Não sobra nem tempo para uma análise mais aprofundada, inclusive dentro dos próprios clubes. Agora, dependendo do que acontecer, para mim não será nenhuma surpresa se no ano que vem, num clube como o Internacional, isto ao menos estiver sendo discutido. E eu acho que um grande aspecto para isso poder acontecer é o peso do torcedor, né? O torcedor, e eu digo do Inter e do Grêmio, gostaria sim. Por exemplo, só uma figura de linguagem. O torcedor colorado gostaria de ter o Delcir Sonda ou o Elusmar como seu dono. E o do Grêmio gostaria de ter o Celso Rigo como seu dono, só fazendo uma figura mesmo de linguagem. Então o torcedor seria um... É um pensamento mágico, né? Sim. É mágico, né, cara? Aí tu tens o Delcir Sonda como o seu dono no Internacional, o torcedor que é. Aí o Delcir Sonda fica 2 ou 3 anos e diz, agora eu tô indo embora. Como é que fica daí? Você sabe, a SAF não pode ser especificamente assim. A partir de agora terá um dono. Isso vai piorar a situação a médio prazo.
né? A longo prazo vai piorar a situação, a médio prazo, a longo prazo. Então, se é para ter se enveredar pela SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, tem que ser de uma outra forma, de uma maneira mais profissional. Porque essa questão específica de o Celso Rigo, dono do arroz, bota dinheiro no Grêmio a todo momento, vai chegar um momento em que ele vai cansar disso. Ele é um empresário, ele vai cansar, talvez canse em relação ao Soares, se não acontecer nada mais com o Soares durante essa temporada, porque o Grêmio está fraco. Então eu não sei o que vai ser ali adiante, porque já está botando realmente um monte de dinheiro ali. O próprio Delcir Sonda já caiu fora um pouco, né? Já não tem mais aquela aproximação que tinha com o Internacional. E tem dinheiro dentro do Internacional. Então eu acho assim, ó, estas questões de um clube com um dono, elas são muito perigosas. Eu acho que não é a melhor solução. Pode ter uma ideia de enveredar para a SAF, mas com um modelo mais profissional que garanta que o futuro não estará ameaçado caso haja um rompimento de contrato mais adiante. A questão até do Delcir Sonda, ele é um conselheiro hoje, então ele está mais ligado a um lado político do Internacional, né? Especificamente não seria pior, um cara, né? digamos... Pior, né? Uhum. Isso é pior, né? Para o clube, né? Exato. O ideal, Silvio, não sei se você vai concordar, mas é o seguinte, é ter um dono, mas ter uma eu não digo política, mas uma gestão de futebol. Olha, o cara é dono e só coloca a grana ali. E tem uma política que vai trabalhar com futebol. Por exemplo, não está dando certo, mas acontece, por exemplo, no Paris Saint-Germain. O Emir é o dono e o Nasser Al-Khelaifi é o presidente. Tem depois os diretores e tudo mais. Se tiver um dono que não entende bolhufas de futebol e que tiver uma gestão que entenda que possa fazer um trabalho profissional, eu acho que seria o ideal. Não sei o que o senhor pensa disso. Eu não consigo pensar assim definitivamente sobre isso, porque eu não posso nem comparar com a Europa. A Europa assim, eu acho um erro ter o sheik dono de determinado time. Eu acho um erro. Por conta do país, né? Por conta do país que ele faz assim. Do país, das circunstâncias, mas eu não estou olhando essa questão, eu estou olhando exatamente o fato de que, para mim, é ruim um clube com um dono. Mas me parece que isso já está mais consolidado na Europa. E seguramente o tipo de administração é diferente, é mais profissional, ainda que tenha o dono. Aqui no Brasil, nós ainda não chegamos nessa parte nem de ter o dono, quanto mais a uma administração profissional, ainda que tenha o dono, uma coisa assim. Então, é um trabalho para fazer com muita parcimônia, muito bem executado, não é de uma hora para outra. O pensamento de futebol dos políticos dos clubes, porque cada clube tem os seus políticos, uma ala política que comanda e outra que está na oposição. Esses pensamentos políticos dentro do Brasil, de clubes de futebol, eles são antigos. Eles são conservadores, para não dizer superados. Então, a primeira coisa é como resolver esta questão afastando essas pessoas. Porque se fala dentro do Internacional que pode vir o MIG. Quem é o MIG? São todos antigos, que já passaram por ali, cujo pensamento, cujas ideias de futebol, os conceitos de futebol, para mim, são ultrapassados. Então, como assim? Isso aí, daqui a pouco o Inter, com outra direção, vai apenas se repetir em relação ao que está acontecendo hoje. Então, a questão precisava ser muito mais profissional e eu não consigo ver isso ainda dentro dos clubes brasileiros. Então, é muito complicado isso aí, é muito complicado. Silvio, inclusive, essas questões políticas de clubes, né? Na minha opinião, não existe oposição. Para mim, são tudo farinha do mesmo saco. Por exemplo, o Barcelos era vice de futebol do Medeiros. Aí, até a eleição no final do ano, ele sendo vice de futebol, ele acreditava, olha, eu sou o vice aqui, a minha chapa está alinhada com a do Marcelo, eu vou ser lançado a candidatura à presidência. E não ocorreu. Era o Alexandre Chaves Barcelos, depois aconteceu aquele negócio do Profut, que ele não podia se reeleger 2 vezes, e lançaram o Ginter Spode, né, que nem passou pro pátio. Então o Barcelos, ao receber a notícia e tal, e a chapa dele, ele chegou na mesa do Medeiros e disse, olha, eu estou lançando aqui candidatura à presidência do clube, mas é candidatura para ser oposição seu. Só que eles estavam trabalhando juntos. Isso eu acho que mostra como eles pensam mais neles, no poder, na cadeira da presidência, do que propriamente dos clubes. Então, trocar de gestões, às vezes,
tu troca um pelo outro, mas são tudo, digamos, do mesmo saco. São farinhas do mesmo saco. Pífero, Medeiros e Barcelos. Olha, cara, o que eu quero num clube de futebol hoje, eu não quero nem chegar num ponto que tem que ser a SAF para resolver esse tipo de coisa. Eu gostaria da forma mais, assim, diminuta possível, sabe? Aquilo que é possível fazer. É que um clube de futebol, porque aqui nós estamos baseados, aliás, a imprensa tem isso também, ela tem que sempre, depois do jogo, tem que entrevistar o técnico e tem que entrevistar o dirigente também. É uma coisa também absolutamente superada, não precisa mais de entrevistas com dirigentes lá dentro, desde o meu tempo, já era contra isso aí. Mas o que eu penso é o seguinte, o que eu queria, já que a fórmula é essa, tu tem o técnico, a sua comissão técnica, tu tem o seu departamento de futebol, o vice de futebol é um político dentro do clube, né, de uma ala política, e mais assessores que são, e é isso aí. Então, eu gostaria, pelo menos, que esses dirigentes políticos tivessem conceitos de futebol, tivessem estudos sobre o futebol, se aprofundassem sobre o futebol, para que este departamento de futebol funcionasse muito mais profissionalmente. Tivesse, não fosse assim uma coisa de quem manda é o Renato e você só tem que ouvir. Não tem, é exatamente o contrário. E não é assim e infelizmente não é assim que funciona. Como dizia o Romildo, eu dou a chave do departamento de futebol para o Renato. Não pode ser assim. E o Grêmio insiste nisso. A gente vê pelas entrevistas que é o Renato que vai determinando tudo como determinava lá atrás. Isto é extremamente perigoso, os resultados negativos aparecem dentro de campo. E no Internacional é assim também, que volta e meia muda um vice de futebol, né? E aí bota um vice de futebol que não consegue conversar com o técnico, porque ele não tem conceitos, ele não tem conhecimento, ele não se aprofunda. Isso é perigosíssimo para qualquer time de futebol. Não pode dar certo. Não pode dar certo. A gente está vendo o que está acontecendo agora no Internacional. E isso passa por um presidente também, que assume, às vezes, por vaidade, mas também sem saber nada a respeito de futebol. Futebol é uma coisa muito séria, cara, que envolve muitos interesses, que envolve uma população por trás. Ela não pode ser tratada simplesmente como se tu tratasse o teu time da esquina lá, vamos fazer o nosso time, quinta-feira tem o jogo lá, vamos lá, tal. Não, não. Às vezes eu penso que é assim. E se é assim, bom, o que a gente está vendo há tanto tempo aí na dupla Grenal em termos de direção de futebol, por exemplo? O grande, digamos, o grande calcanhar daqueles nos clubes de futebol é a política dos clubes, né? Sem dúvida alguma. Silvio, indo pro lado do Grêmio agora, falar um pouquinho, não da política do Grêmio, que a gente já acabou se esbarrando aí, mas qual que é a tua avaliação do Grêmio, né, no momento? Eu sei que tu já fez algumas críticas em relação ao trabalho coletivo. Silvio, o Renato Portaluppi é mais um ídolo do que um técnico? É mais um ídolo do que um técnico. E eu respeito essa questão de ser ídolo, tá? Ele é um ídolo com muita força, mas eu acho que isso até prejudica o Grêmio de vez em quando. Porque o Renato, sempre se disse nesses últimos tempos que já pegava uma ideia mais ou menos pronta como a do Roger e aí só melhorava um pouquinho esse tipo de coisa, completava e o time ia para ganhar Copa do Brasil e ganhar a Libertadores da América. Só que nesse ano, o que se disse é o seguinte, o Grêmio voltou no ano para a primeira divisão no ano passado com o Renato, e aí saíram vários jogadores, era hora do trabalho autoral do Renato, isso é ele criar o seu time. E aí vários jogadores chegaram. E aí ele criou uma ideia de um time dentro do Campeonato Gaúcho que começou muito bem, mas que depois foi mostrando as suas fragilidades e mostra muito mais agora, especialmente no Campeonato Brasileiro. E aí é que se precisa do técnico. E o que se ouve do técnico é o seguinte, sempre uma manobra diversionista, um mecanismo de defesa nas entrevistas, transferindo responsabilidade para os outros. Eu quero um jogador de velocidade. Esse time, recentemente, com esses jogadores que tem, o time não vai chegar a lugar nenhum. Agora só fala no jogador de velocidade que o time precisa, esse tipo de coisa. Isso que a direção contratou 13 jogadores. O Renato, que sempre foi metido nisso, poderia ter dito, não, esse aqui não precisa. Vamos dizer, o Natan não precisa, eu preciso de um de velocidade. A gente tem que procurar esse jogador, esse tipo de coisa. Não sei se fez, acho que não, tanto que ele foi uma das pessoas, dos profissionais decisivos para que o Natan viesse para o Grêmio. E aí a coisa continua se repetindo. Agora, essa é uma posição muito cômoda de técnico de futebol. O que eu quero é o seguinte, na última entrevista, o Renato disse que o time precisa melhorar muito.
E a pergunta que eu faço para ele, que não foi feita, é a seguinte, tá, mas onde é que pode haver a tua contribuição para que o time melhore? Porque o técnico é tu. O maior responsável é tu. Que contribuição tu vai dar para que o time melhore muito agora? Porque mesmo que venha alguém com velocidade, isso vai acontecer no mês de julho. Até lá pode estar tudo perdido. E tu precisa resolver agora. Então, essa é uma pergunta que precisa ser feita e uma resposta que precisa ser dada pelo Renato. Ele nunca dá. Ele nunca dá. Ele sempre faz a transferência. Assim como ele nunca dá o diagnóstico sobre o que está acontecendo com o Soares, que caiu na sua produção, na minha concepção, que arrancou fazendo muitos gols, depois parou, vai parar, porque o modo como ele joga, ele precisa de parceria mais específica para ele, perto da área ou dentro da área, quando ele vindo saindo aqui, e o Grêmio não tem, porque o Grêmio optou por uma linha de 3 meias atrás do centroavante. E aí começa a aparecer também questões mais específicas, porque o Vina não marca ninguém, e não existe hoje no futebol que se joga um jogador que não vá fazer algum trabalho de marcação. Isso é necessário para qualquer atacante, é só ver o Vini Júnior fazendo isso aí, por exemplo, no Real Madrid. E aí tu pega o Cristaldo, que também não tem exatamente essa característica. Ora, vai ter dificuldade. O Renato insiste por aí, mas não cria alternativa, só diz que preciso de um jogador de velocidade. Com esses jogadores não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é absolutamente cômoda, essa posição do Renato. A posição de transferir responsabilidades, quando boa parte da responsabilidade é dele. Aliás, grandes técnicos também surgem com jogadores medianos no seu time. É só olhar no Campeonato Brasileiro. É só olhar. O Bragantino veio aqui, se posicionou bem, parou o Grêmio e quase ganhou, e era para ter ganho aquela partida. O Fortaleza veio aqui, inclusive sem titulares, que já não tem essa expressão no futebol brasileiro, 6 ou 7, botou reservas. Imagina, bem estruturado em campo, parou o Grêmio. Então, é possível, mesmo que tu não tenha grandes jogadores, fazer alguma coisa diferente. Olha, não está dando aqui, vai ser dessa forma a partir de agora. Vamos treinar isso aí para dar certo. O Renato não faz isso aí. O Renato prefere transferir responsabilidade porque falta mais capacidade interpretativa do Renato. Com certeza, eu concordo assim em gênero, número e grau. O que me parece, Silvio, é que qualquer técnico com uma mínima capacidade pode, digamos, passar por cima do Renato, porque, com todo respeito, sim, ele dizer que não estuda, dizer que na praia... E uma coisa que me incomoda muitas vezes na imprensa é o seguinte, viram só, o Renato na praia venceu esse técnico que estava trabalhando. É inverter os papéis, porque quem trabalha a gente precisa parabenizar e valorizar. Não interessa só o resultado final. Então, se o Renato ganhou do Eduardo Cudê, por exemplo, muita gente diz isso aí. Durante a pandemia, o Cudê estava trabalhando e o Renato estava na praia. Quem é que estava certo? Claro que o Inter até antecipou de forma precipitada a ida aos treinos, mas quem estava trabalhando era o Cudê, não era o Renato. Então, quando o Renato ganha o Grenal, olha, o Renato funcionou isso aqui, mas não diz, olha, enquanto ele estava na praia, o outro estava trabalhando. Você inverte os papéis. A gente precisa valorizar quem trabalha, não quem não trabalha, não quem deixa o estudo de lado, né? Então, uma coisa que me incomoda muito é isso. E o Renato sempre acaba sendo envolvido por qualquer treinador, como foi esse caso do Bragantino. Então, de fato, né, ele é mais um ídolo do Grêmio do que propriamente um treinador. Isso, para mim, é muito triste. Eu acho que o Grêmio poderia, há muito tempo, ter um comandante na acepção da palavra profissional, porque quando ele perde, a culpa é da direção, que contratou grandes jogadores, a culpa é não ter jogadores de velocidade, sendo que no Flamengo ele tinha jogadores a rodo e também acabou fazendo um trabalho bem ruim. O Renato é o grande ídolo intocável do Grêmio. Então, o Renato, para sair do Grêmio, tem que ser numa situação absolutamente extrema. É interessante isso. Eu penso que o Mano Menezes, se perder os 2 próximos jogos, um deles o Grenal, corre o sério risco de sair. E eu não vejo isso no Renato, mesmo que ele perca os 2 próximos jogos, incluindo o Grenal, exatamente por esse tamanho que ele tem. Só que aí passa a questão da direção e a busca permanente pelo passado. Com o Renato é assim. O Renato já está aqui pela quinta ou sexta vez treinando o Grêmio. Isso não é possível. Não se enxerga mais ninguém a não ser o Renato. É como os jogadores de futebol que o Inter vai buscar e que já
passaram porque o Grêmio vai buscar, estilo Douglas Costa, depois que o cara ficou mais de 10 anos na Europa. O Inter agora buscou o Arangues e transferindo para o Arangues uma responsabilidade de melhorar sensivelmente o meio-campo. Não pode ser assim. O Arangues ficou 10 anos fora, cara. Como é que vai ser? Vai voltar o mesmo Arangues que jogou demais em 2015 no Internacional e vão querer que ele seja isso? Não. E a dupla Grenal trabalha muito em cima disso. E era o Internacional, e aí no que diz respeito a técnico, com o Abel Braga, e é o Grêmio com o Renato. O Renato pode daqui a pouco, porque está fazendo um trabalho ruim nesse momento do Grêmio, na minha opinião, pode acabar saindo. Mas daqui a um ano e meio vai estar de volta aqui. Porque é sempre a fórmula mágica. E isso acaba atrasando um crescimento absolutamente necessário na dupla Grenal, no caso do Grêmio. Silvio, essa questão de buscar o passado, é só a gente prestar atenção nos últimos técnicos do Grêmio. Scolari, passado. Roger, passado. Era 2015. Foi levado de volta com a ideia de 2015. Somente o Wagner Mancini, mas também o Mancini tinha um passado do Grêmio, né, como jogador e como treinador. Talvez o Thiago Nunes foi a única exceção, né, mas os demais ali em sequência, Roger, Felipão e Renato, né, é curioso mesmo, isso é impressionante que a dupla Grenal sempre volta para trás. O Inter também, além do Abel Braga, foi o Diego Aguirre, né, que já tinha treinado aqui em 2015, e aí ele caiu numa semana e a gente chega nesse assunto, Silvio. Caiu numa semana Grenal. A gente está vivendo aí uma semana Grenal. É claro que hoje tem a Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, mas chegamos à semana Grenal. Primeiro, eu quero que você fale sobre semanas Grenais que você viveu, a inesquecível que você sempre se recorda, e como você espera que chegue o momento do Grenal, tanto pelo o Inter quanto o Grêmio. Bom, o futebol, para mim, é uma coisa de fascínio total. Sabe, eu acompanho o futebol há muito tempo, como profissional ou fora da mídia, sempre acompanhando o futebol. Tanto que eu estou me preparando para assistir em seguidinho aqui o Gabriel, Real Madrid e o Manchester City. Silvio, só um pouquinho, eu sou torcedor do Real Madrid. Daqui a pouco eu estou tremendo de nervoso, só para dar um perfeito. Mas o que eu quero te dizer é que eu estou já me preparando aqui, assim que eu terminar a entrevista contigo, já vou direto para a televisão para acompanhar, inclusive, o que se fala antes de começar o jogo aí. Mas tem Grenal no próximo domingo. É difícil falar sobre o Grenal. Se tu olha assim, em princípio, o Grenal já vai ser 0-0, porque ninguém faz gol deles, e os dois estão mal, então é Grenal para empate. Mas não vai ser necessariamente assim, é possível que tenha um vencedor, tudo depende da rodada no meio de semana da Copa do Brasil também, mas é assim, ó, o que se vê hoje em termos de desempenho da dupla Grenal não vai mudar muito daqui a 5, 6 dias no Clássico Grenal, não vai mudar. É pouco tempo para que eles mudem. Se não conseguem, até hoje nós estamos em maio, indo para o final do mês de maio, e não conseguem melhorar, vão melhorar isso aí em 3 ou 4 treinos, né? Então, mas é Grenal. Tudo é possível realmente acontecer num clássico Grenal. Mas aí também passa pelos jogos da Copa do Brasil e América Mineiro em 2 jogos, vou dizer, é complicado para o Internacional. Cruzeiro em 2 jogos é mais complicado ainda para o Grêmio, ainda mais que vai decidir em casa. Então há toda há questões aí que precisam ser imediatamente resolvidas pela dupla Grenal, e agora sim, de forma absolutamente rápida, porque o Grenal não é daqui a um mês, o Grenal é em seguida, e alguma coisa melhor por algum deles terá que ser feito para vencer o Clássico Grenal. E Copa do Brasil agora é um lá e um aqui, em 15 dias se resolve tudo. Então, o que eu sei é que a dupla Grenal, pelos seus treinadores, precisa imediatamente, os 2 times precisam imediatamente mudar para melhor o seu rendimento, porque senão vão ficar fora da Copa do Brasil e vão fazer um Grenal terrível que pode acabar tirando algum dos técnicos, dependendo do que acontecer em termos de resultado. Silvio, eu não vou te deixar em cima do muro, até porque eu vou te dar uma brecha aí. Eu não vou te perguntar qual o Grenal inesquecível, porque provavelmente tem vitória de um ou de outro. Qual o Grenal que o Grêmio ganhou, que você guarda com carinho? Qual o Grenal que o Inter ganhou, que você guarda com carinho? Aí tu me pega desprevenido, cara. Eu transmiti uns 100 Grenais. Uns 100 Grenais, mais ou menos. Eu não consigo lembrar disso, assim. Primeiro que eu não guardo com carinho, com todo respeito, Gabriel. Não guardo com carinho nenhum deles. O que eu guardo com carinho é o meu trabalho.
E eu Pode ser fiz em relação ao trabalho... trabalho, então, Silva. Pode ser em relação ao trabalho, então. Não, cara, assim, ó, eu volta e meia eu lembro de um Grenal de 87 que o Fernando, ponteiro direito do Grêmio, machucou o Pinga. Foi um Grenal em que a gente no sábado trabalhou, estava fazendo o setor do Grêmio, e no sábado o Lima, centroavante do Grêmio, apareceu dizendo que tinha sonhado que ia fazer gols no Grenal, 2 gols no Grenal. Chegou no domingo, ele fez 2 gols no Grenal. Mas o mais importante daquele Grenal foi o Fernando, ponteiro direito do Grêmio, machucar o Pinga de tal maneira que tirou de campo aquele que seria, para mim, o maior zagueiro da história do Internacional depois de Figueroa, o Pinga. Ficou 5 anos fora do futebol. Quando voltou, estava descontado, e ainda assim, jogando, inclusive chegou à seleção brasileira. Mas era um zagueiro extraordinário, ele não merecia aquilo que aconteceu naquele Grenal. Aquele Grenal me marcou bastante sobre esse aspecto. Eu vou te dizer uma coisa, se existe um Grenal que eu lembro, que eu trabalhei e que teve muitos desdobramentos jornalísticos, passando pelo Lima, por essa lesão do Pinga, esse tipo de coisa, o Grenal que estava 3-0 para o Grêmio, e o Inter fez 2 gols no segundo tempo e ficou 3-2, se existe um Grenal que ficou na minha memória por todos esses ingredientes, foi esse de 87. Exato. Quando eu perguntei com carinho do Grenal, era em relação ao trabalho, óbvio que eu não vou colocar o Silvio aqui em cima do muro. Inclusive, Silvio, o senhor vai revelar o clube que torce daqui uns anos? Cara, eu torço pela família Benfica Futebol Clube. Eu sempre, sabe, se existe uma coisa, eu fiz tudo de cobertura com o Grêmio pelo mundo, inclusive decisão de Mundial. Eu fiz tudo de cobertura do Internacional pelo mundo, inclusive decisão de Mundial. Aí daqui a pouco o Grêmio ia decidir uma Libertadores da América em Medellín, eu ia para Medellín, encontro um torcedor do... O Silvio caiu, pelo jeito. Vamos ver se ele volta. Na Libertadores. Voltou o Silvio, pode continuar, voltou agora. Tá, deixa eu só te dizer. Se existe uma coisa que não me passou nunca pela cabeça, me preocupou essa questão de torcer para Grêmio Internacional. Eu sempre torci para mim e pela minha família, e vou te dizer por quê. O Grêmio ia decidir o Mundial, o Grêmio ia decidir a Libertadores da América de 95, lá em Medellín, na Colômbia, eu ia para o jogo. Aí eu estava botando gasolina no meu carro, e um frentista, amigo meu, chegou e disse assim, tu é colorado, né? Tu tá torcendo para que o Grêmio perca o jogo lá, né? Aí eu disse pra ele, claro que eu tô. Tá louco, cara. Eu já sei que se o Grêmio perder o jogo, aliás, se o Grêmio ganhar o jogo, eu vou pro Japão, meu velho, fazer um trabalho profissional. Então eu tô enlouquecido torcendo para que o Grêmio perca o jogo, porque eu não quero ir pro Japão. Sou profissional, mas não quero ir, porque eu sou colorado. Olha o tamanho com todo respeito, da burrice do cara, me fala um troço desse, porque esse era meu amigo, eu conhecia. Mas isso aconteceu também quando eu fui fazer o Inter e Barcelona no Japão. Houve quem dissesse, torcedor nesse caso do Internacional, que chegou para mim, ou do Grêmio, chegou para mim e disse assim, não, foi do Inter, é o contrário. Tu não tá torcendo, né, tu não tá torcendo que o Inter ganhe os jogos do São Paulo porque tu é gremista, esse tipo de coisa, então não quer ir não quer que o Inter ganhe a Libertadores. A mesma história, mais ou menos. Digo, não quero. Tá louco, cara. O Ranzolin já me disse que eu vou pro Japão com o Internacional para decisão contra o Barcelona, se o Internacional passar do São Paulo, então eu quero que o Inter perca pro São Paulo, porque eu não quero ir pro Japão. Eu não quero ser profissional. Eu não quero ganhar dinheiro indo pro Japão. Então, com todo respeito, isso aí para mim nunca pegou. Eu respeito o que está acontecendo hoje, respeito. Há uma mudança radical nessa questão de jornalistas que estão revelando os seus times porque foram para a internet, e essa é uma questão monetária também, mas houve uma mudança também no jornalismo que partiu mais para o entretenimento. Respeito tudo isso e preciso estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa, porque eu não vou parar tão cedo. Só que nesta questão de revelar se eu sou gremista ou colorado, por favor, eu acho assim uma coisa absurda. Tu me permite dizer isso, Gabriel? Acho uma coisa
pelo menos comigo, absolutamente primária. Não, eu concordo contigo, sabe por quê, Silvio? O senhor não revelou, eu pretendo trabalhar na área esportiva, eu vou revelar que eu sou colorado, né? Só que assim, desde quando eu decidi ser jornalista e buscar fazer faculdade, eu não analiso mais o Grêmio quando eu vou analisar o Grêmio, cara, eu analiso da mesma forma que o Inter. Então, assim, se um dia eu estiver trabalhando com o Grêmio vencendo o Real Madrid, que é o clube que eu torço na Europa, numa final do Mundial, eu vou estar realizado, porque o meu trabalho está sendo, o meu desejo trabalhista foi concretizado. Então, assim, é uma tolice mesmo. E, inclusive, o torcedor, né, ele não pede se o dirigente do clube dele torce para tal time. Por exemplo, o William Thomas não é colorado, mas ele quer que o jornalista fala o time que torce, né? É uma tolice em relação ao torcedor. Mas, enfim, dá uma 15 para as 4 já. Silvio, uma palhinha em relação à Copa do Brasil, hoje à noite. Grêmio, Cruzeiro, Inter e América. Os dois precisam melhorar, mas os dois correm riscos nessa partida, na minha opinião. O Internacional pega um time que está muito mal, mas é nesses momentos em que o time que está mal busca crescer. Então há esse perigo. Afora as dificuldades naturais que o Internacional vem enfrentando dentro de campo, sendo que o Mano Menezes não consegue encontrar soluções. Mas o Grêmio talvez tenha um jogo mais perigoso ainda, porque esse Cruzeiro é um exemplo daquilo que a gente estava falando ali atrás. Assumiu um bom técnico, meio que de surpresa para a gente, que o Ronaldo colocou lá, que faz um trabalho, que organiza um time que é apenas médio no que diz respeito tecnicamente. Os jogadores do Grêmio, tecnicamente, são melhores do que o do Cruzeiro, mas isso não importa no futebol. Se o futebol está realmente, se o time está bem organizado, bem estruturado, com variações nos seus movimentos, esse tipo de coisa, esse time passa a ser um adversário muito complicado. E é o que acontece com o Cruzeiro. O Cruzeiro pode acabar surpreendendo o Grêmio. O Renato, ele sim, precisa surpreender, mostrando alguma coisa diferente que não tem mostrado como técnico do Grêmio. Para a gente encerrar, Silvio Benfica, eu quero que você fale sobre a mudança de carreira que você teve, saiu dos grupos convencionais para trabalhar, digamos, solo, e também um panorama aí do atual jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo que eu te falei, hoje ele está, mas é o jornalismo como um todo, ele está migrando para uma ideia de jornalismo de entretenimento. Eu não gosto muito disso, mas respeito. Só que eu não gosto muito disso porque a partir do momento em que tu faz o jornalismo de entretenimento, o jornalista passa, em tese, a ser mais importante do que a notícia. O que vale sou eu, o que vale é a minha história. Não importa que a notícia seja grande, mas se eu estou fazendo uma entrevista com alguém importante, eu vou botar exemplo meu na parada. Eu vejo muito isso. Não gosto disso, tá? Mas respeito. O jornalismo está mudando e eu vi muitas mudanças efetivamente no jornalismo. E a internet é a grande dificuldade para o jornalismo tradicional, o jornalismo esportivo tradicional, porque ele tem uma audiência que também é a tradicional, que vai envelhecendo e, ao mesmo tempo, não consegue penetrar no desafio da nova audiência, que é a audiência que lida basicamente com a internet. Como alcançar essa audiência se o teu produto não é aquele que agrada essa audiência, que busca outras coisas via internet? Então, esse é o grande desafio do jornalismo esportivo, penetrar num território que ele ainda não conseguiu penetrar, que é o da nova audiência do futebol. Perfeito. Silvio, o Manchester City e Real Madrid, tem algum palpite aí? Não, cara. É jogo para se assistir e para se deliciar. É o seguinte, esse aqui foi o Silvio Benfica, a gente vai terminar bem rápido aqui, porque tem Real Madrid e Manchester City, a gente ama futebol e vai ser um jogaço aí. Silvio, muito obrigado, um prazer enorme ter batido esse papo com o senhor e esperamos aí que podemos se encontrar aí pela frente, né? Perfeito, Gabriel. Parabéns pelo teu trabalho aí. Um abraço para o pessoal todo aí de Guaporé. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos seguir acompanhando o futebol, que é uma das melhores coisas que existe. Vamos seguir futebol. A gente encerra aqui, tem Manchester City e Real Madrid. Tchau, Silvio. Tchau.